bem-vindos ao programa Saber Direito. Vamos dar início à nossa quarta aula. Nessa semana estamos falando das espécies tributárias. Meu nome é Patrícia Postigo Varela Canhadas, sou advogada tributarista em São Paulo, especialista pela PUC São Paulo. Nós falamos durante essa semana, na nossa primeira aula, trouxemos as noções gerais de direito tributário. Na segunda aula, um apanhado sobre os impostos e também falamos dos impostos federais. E na nossa terceira aula, falamos sobre os impostos estaduais e municipais. Na nossa quarta aula, nós vamos tratar dos empréstimos compulsórios e também das contribuições. Vamos dar início falando sobre os empréstimos compulsórios. E vamos lembrar a classificação das espécies tributárias que nós falamos na primeira aula, e vamos tratar mais especificamente dos empréstimos e ver como ele responde àquelas três exigências que nós trouxemos na primeira aula. Então, vamos lembrar aquelas três exigências que nós falamos na primeira aula, quais eram? Exigência de vinculação com a materialidade do tributo a uma atividade estatal, vinculada ao contribuinte. Nos empréstimos compulsórios, não há essa exigência constitucional de uma vinculação da materialidade do empréstimo compulsório a uma atividade estatal. Segunda exigência da nossa classificação, que trata da destinação específica do produto da arrecadação. Os empréstimos compulsórios têm, sim, destinação específica para o produto da arrecadação. Então, eles não estão, a atividade não está vinculada a materialidade do empréstimo a uma atividade estatal e a exigência constitucional de destinação específica do produto da arrecadação. E também não há exigência constitucional da restituição do valor pago pelo contribuinte ao final de um determinado período. Então, nós voltamos à classificação que nós trouxemos na primeira aula e já falamos a classificação dos empréstimos compulsórios. Para o professor Geraldo Ataliba, os empréstimos compulsórios, eles podem ser vinculados e não vinculados. Aí você vai falar, mas espera aí, nós acabamos de falar que a Constituição não exige que haja vinculação a uma atividade estatal. Realmente não há uma exigência constitucional, mas a materialidade do empréstimo compulsório, ela pode coincidir com a materialidade de impostos ou taxas. Por quê? Porque a Constituição ela não prevê a materialidade dos empréstimos compulsórios. Então, eles podem ser vinculados e não vinculados. E quando será vinculado? Quando o empréstimo tiver a mesma materialidade de uma taxa, por exemplo. Então, quando vamos dar um exemplo de um empréstimo compulsório, quando ele incidir sobre consumo de energia elétrica. Então, o consumo de energia elétrica é uma atividade do Estado, e quando um empréstimo compulsório incidir sobre o consumo de energia elétrica, será, então, um tributo vinculado a uma atividade estatal. Mas também pode ser não vinculado, porque ele pode ter a mesma materialidade de um imposto. Vamos dar um outro exemplo, quando o empréstimo compulsório incidir sobre a compra de veículos automotores. Então, compra de veículo automotor não está vinculada a nenhuma atividade estatal, né? Então, não há a materialidade do empréstimo não está vinculada, então ele é um tributo não vinculado. Então, tem que ficar muito claro que quando a gente fala que não há exigência constitucional, mas a materialidade pode ser vinculada ou não a uma atividade, dependendo da materialidade do empréstimo compulsório. A gente tem como exemplo, no governo Sarney, foi instituído empréstimo compulsório sobre a compra de passagens aéreas, né? Quem se lembrar, teve a instituição desse empréstimo, que foi declarado inconstitucional depois de um longo tempo, mas teve essa exigência do empréstimo compulsório no governo Sarney. Nós não podemos, então, confundir o aspecto material dos empréstimos compulsórios, que são as materialidades, com as suas causas de instituição. Então, diferente dos impostos, por exemplo, que a Constituição traz o aspecto material de incidência, a Constituição não traz a materialidade dos empréstimos compulsórios. Ela traz as suas causas de instituição.
Então, onde estão previstas as causas de instituição do empréstimo compulsório? Elas estão previstas no artigo 148 da Constituição Federal, incisos 1 e 2. Vamos ler o artigo 148 para ficar mais fácil entender o que a Constituição nos traz. Artigo 148 da Constituição Federal. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório, e aí ele traz as causas de instituição, para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Inciso 2. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B. Então, só para a gente relembrar o que era o artigo 150, inciso 3, a linha B, era o princípio da anterioridade, a impossibilidade de cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido instituído ou majorado. Então, o artigo 148, ele traz as causas, as situações em que o empréstimo compulsório pode ser exigido, mas não a sua materialidade. Então, não traz o aspecto material, ele traz apenas essas causas de instituição. E também o artigo 148, ele nos traz outra informação, qual seja, o empréstimo compulsório, ele deve ser instituído por meio de lei complementar. Lembra que nós falamos que a grande maioria a lei que institui ou majora tributos, em regra, é a lei ordinária. Mas a Constituição traz algumas exceções e o empréstimo compulsório é uma exceção. A Constituição fala expressamente que ele deve ser instituído por meio de lei complementar. E o que é isso? Qual a consequência dessa previsão constitucional? A impossibilidade de medida provisória. Por quê? A Constituição, lembra que nós falamos durante essas aulas, que a Constituição nos traz, no artigo 62, parágrafo 1º, a impossibilidade ou é vedada a utilização de medida provisória para matéria reservada à lei complementar. Vocês se lembram que nós já tratamos disso em outras aulas, né? Então, quando há exigência de lei complementar, é vedada a utilização de medida provisória. Então, é vedada para a instituição de empréstimos compulsórios. Tá ok? Bom, então vamos falar um pouquinho dessas causas, dessas situações que autorizam a cobrança de empréstimos compulsórios. Então vamos falar primeiro do inciso 1 do artigo 148. Ele fala o seguinte: é possível a instituição de empréstimos compulsórios para atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Aqui vocês vão lembrar, quando nós falamos na segunda aula dos impostos, que nós tratamos do imposto extraordinário. Se vocês lembrarem, o imposto extraordinário, ele também pode ser instituído em caso de guerra externa ou sua iminência. E qual a diferença, então, de imposto extraordinário e empréstimo compulsório? Acho que a grande diferença, se a gente lembrar da classificação, é que os empréstimos compulsórios, eles serão restituídos ao contribuinte ao final de um determinado período. Já os impostos extraordinários não serão restituídos. Eles só será cessada a sua cobrança quando cessar também as razões de sua criação, mas ele não será restituído ao contribuinte. Essa é uma das diferenças entre imposto extraordinário e empréstimos compulsórios. E também, eles podem, na verdade, incidir ao mesmo tempo. Então, se eu tenho, no caso, uma guerra externa, eu posso ter a instituição do imposto extraordinário e também do empréstimo compulsório. Ambos tributos são de competência tributária. Lembra que nós conversamos sobre competência tributária também? Competência tributária é o poder de instituir tributo, e quem tem o poder de instituir tanto os empréstimos compulsórios quanto os impostos é a União. Ela é competência tributária da União e a União pode, em caso de guerra externa ou sua iminência, instituir ambos tributos. Quando não vai poder ser instituído, não será possível a instituição dos impostos extraordinários? Em caso de calamidade pública, porque o artigo 154
2, que trata dos empréstimos, dos impostos extraordinários na Constituição, não prevê essa hipótese de criação dos impostos, né? A calamidade pública só está prevista no artigo 148.1. Então, essas são as diferenças entre os impostos extraordinários e os empréstimos compulsórios. Bom, e o que são despesas extraordinárias que o inciso 1 trata, o inciso 1 do artigo 148 fala? O que são essas despesas extraordinárias? São despesas que não estão previstas no orçamento, né? Então, as despesas que estão previstas no orçamento são as despesas ditas ordinárias. Então, não é possível haver a previsão no orçamento da União de uma despesa que vai ser destinada em caso de uma epidemia de dengue, por exemplo. Então, não tem como eu prever isso num orçamento ordinário, né? Agora, em havendo uma epidemia, eu posso instituir um empréstimo compulsório. Por quê? É uma despesa extraordinária, não estava no meu orçamento, né? É um caso de calamidade pública, por exemplo. Então, essas são as despesas extraordinárias. E o que seria, então, investimento público que está tratado no inciso 2 do artigo 148? Ele fala, no caso, também é cabível a instituição dos empréstimos compulsórios, no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional. Investimento público é a aplicação do dinheiro público para a realização de uma obra ou serviços, né? Então, eu vou precisar de um dinheiro para a realização de uma obra ou serviço, que também eu não havia previsto, né? Que está fora do meu orçamento. E o que seria, então, urgente? Né? Até para a gente justificar a previsão da Constituição, a observância do princípio da anterioridade. Urgente é diferente de emergência, né? Por isso que o inciso 1º não observa o princípio da anterioridade e nem o princípio da noventena. Lembra que nós falamos que são as limitações ao poder de tributário. Por quê? Se eu estou diante de uma calamidade pública, guerra externa, eu não posso esperar o próximo exercício financeiro ou 90 dias para aguardar a cobrança de um determinado do empréstimo. Senão, eu corro o risco de, quando houver esse produto da arrecadação, não ter mais como, não conseguir mais utilizar ou não ter mais razão de ser. Já o inciso 2, quando ele fala de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, a urgência, ela pode aguardar, ela vai observar o princípio da anterioridade e será cobrada apenas no exercício financeiro seguinte. Acho que o Plínio tem uma questão. No caso do empréstimo compulsório, mesmo estando fora da lei orçamentária, se existir, por exemplo, um superávit de contribuições, o governo já está com dinheiro sobrando, mas não estando constando na lei orçamentária, esse empréstimo compulsório, mesmo assim, pode ser solicitado através de lei complementar, mesmo tendo um superávit da receita da União, por exemplo, tem milhões sobrando, não havendo necessidade desse empréstimo compulsório. Mas, no caso de urgência, só pelo fato de não estar constando na lei orçamentária, pode ser pedido? Muito interessante a questão, mas a gente vai responder por partes, que eu acho que vai ficar mais fácil. Quando você falou primeiro, é possível instituir o empréstimo compulsório mesmo que eu tenha dinheiro, mesmo que o Estado tenha dinheiro de outras contribuições. A gente precisa tomar cuidado com as espécies tributárias. Então, contribuições, elas têm destinação específica. A gente ainda vai ver contribuições nessa aula. Elas têm destinação específica prevista na lei que as instituiu. Então, eu não posso tirar de uma determinada instituição para cobrir um outro rombo, né? Então, porque ela tem a destinação específica prevista na lei. O que eu acho que responderia a sua questão, se eu tenho uma arrecadação
naquele exercício financeiro dos impostos. Lembra quando nós tratamos dos impostos? Os impostos não têm destinação específica prevista em lei, né? Eles, como a gente falou, é a fonte genuína de arrecadação do Estado. Então, os impostos é que são utilizados para cobrir as despesas do Estado. Então, saúde, educação, né? Porque ele não tem uma destinação específica. Então, pode não ser necessária a instituição de um empréstimo compulsório. Se eu conseguir custear essa determinada atividade, ou em caso de uma calamidade pública, se eu conseguir custear com os impostos, por exemplo, se eu tive uma arrecadação alta, não há necessidade da instituição do empréstimo compulsório. O orçamento, ele prevê os gastos que serão daquele exercício financeiro, há essa previsão. Então, o empréstimo, ele só vem, na verdade, quando não há essa previsão dentro do orçamento. A gente só precisa tomar esse cuidado com destinação. Tá? Então, as contribuições, elas têm destinação específica prevista em lei e devem observar essa destinação. Tá ok? Respondido? Então, vamos lá. Então, vamos continuar. Nós já tratamos das duas hipóteses previstas no artigo 148. Nós temos também, como a gente falou, os empréstimos, eles estão vinculados a uma atividade estatal. E a sua cobrança, ela não deve superar o montante desse custo estatal, né? Ela deve estar vinculada ao custo do Estado para... A sua cobrança tem que estar vinculada ao custo do Estado, não deve superar, porque não cabe ao Estado lucrar com a cobrança do empréstimo compulsório. Tá? Isso também é um fator importante. O que eu acho que a gente deve chamar a atenção também é que pode haver, como a gente falou, como não há a previsão constitucional da materialidade dos empréstimos compulsórios, nós podemos verificar na cobrança dos empréstimos duas figuras, a bitributação e o bis in idem. O que seria a bitributação e o bis in idem? Bitributação é quando se tributa o mesmo fato por entes políticos diferentes. Então, ocorre a bitributação. Então, quando vai acontecer a bitributação com os empréstimos compulsórios? Quando houver a instituição de um empréstimo de uma materialidade que não seja da União. Então, eu vou ter uma cobrança de um tributo pela União e uma cobrança, por exemplo, pelos municípios do mesmo fato gerador. Então, União e municípios cobrando impostos, cobrando tributos, não impostos, sobre o mesmo fato gerador. Haverá a bitributação. Como a gente falou, é possível, porque os empréstimos compulsórios podem ter como materialidade fatos ou materialidades de outros tributos. Tá? E haverá o bis in idem quando o empréstimo compulsório incidir sobre o mesmo fato. Haverá o bis in idem quando o empréstimo compulsório incidir sobre o mesmo fato e pelo mesmo ente político. Então, no caso, a União cobrando empréstimo compulsório de uma materialidade de um tributo que é de sua própria competência. Então, nós já estudamos os tributos de competência tributária da União. Então, quando incidir um empréstimo compulsório sobre uma materialidade de competência da União, nós teremos o bis in idem. Ficou claro a diferença entre bitributação e bis in idem? Então, bitributação, quando houver a cobrança por entes políticos diferentes sobre o mesmo fato. E bis in idem, mesmo ente político cobrando sobre o mesmo fato. Nós temos uma pergunta, vamos lá. A pergunta é o seguinte: a senhora pode exemplificar se a bitributação, no caso do empréstimo compulsório, porque eu entendi, se eu entendi bem, a instituição do empréstimo compulsório somente é possível pela União, ou não? Sim, então vamos lá, Pedro. Isso, Pedro. O empréstimo compulsório, ele é competência tributária da União. A União é quem pode instituir, por meio de lei complementar, um empréstimo compulsório. Mas, como a gente disse, não há previsão da materialidade do empréstimo na Constituição. Então, ele pode incidir, por exemplo, sobre a compra de um automóvel ou ser proprietário de um veículo automotor. E ser proprietário de um veículo automotor, então eu que sou proprietário de veículo automotor, eu vou ter que pagar o IPVA, que é um imposto estadual, né? E também o empréstimo compulsório para a União. Mas quando houver essas causas de instituição,
Tá? A materialidade está aberta na Constituição. Ela só traz as situações. É claro que a União não pode instituir, eu decidi, eu quero cobrar também um empréstimo compulsório numa materialidade que seja do Estado, a seu bel prazer. Não, tem que verificar as duas situações previstas no artigo 148. Então, vale comentar também, quando nós tratamos dos empréstimos compulsórios, a previsão trazida no artigo 15 do Código Tributário Nacional. E por que é interessante falarmos do artigo 15 do Código Tributário Nacional? O artigo 15, ele trata dos empréstimos compulsórios, só que ele traz 3 causas em que seria possível a instituição de empréstimos compulsórios. Diferente da Constituição, que traz 2. Por quê? A Constituição, se vocês lembrarem, ela é de 1988. E o Código Tributário Nacional, de 1966. Ele foi recepcionado pela Constituição de 1988 por força de lei complementar, né? Mas ele já trazia outra situação no artigo 15, em que era possível a instituição de empréstimos compulsórios. Vamos ler o inciso 3º do artigo 15. Ele fala que também é cabível a instituição de empréstimos compulsórios na conjuntura que exija a absorção temporária do poder aquisitivo. Então, conjuntura que exige absorção temporária de poder aquisitivo. E no inciso 1 e 2, ele repete as situações previstas na Constituição. Então, para alguns doutrinadores, todo o artigo 15 seria inconstitucional. Né? Mas, na verdade, eu entendo, e a grande maioria dos doutrinadores entendem, que o inciso 1 e 2, ele é dispensável, mas não é inconstitucional, porque ele está de acordo com o que prevê a Constituição Federal. Mas o inciso 3, aí sim, para a grande maioria da doutrina, seria inconstitucional, porque ele não guarda fundamento na Constituição Federal. A Constituição Federal traz apenas 2 situações em que é cabível a cobrança dos empréstimos compulsórios. E é interessante lembrar que no Plano Collor foi estabelecido um empréstimo compulsório com fundamento nesse inciso 3, né? Quem vai lembrar da época, foi instituído um empréstimo sobre os depósitos bancários ou poupança superiores a 50 mil cruzeiros. E esse empréstimo, ele visava realmente retirar recursos em poder do público para enxugar a liquidez. Né? Esse empréstimo também foi julgado inconstitucional mais tarde, mas foi durante aí um período, vários contribuintes tiveram aí suas poupanças bloqueadas, vocês vão lembrar bem disso. Tá? Então, esse é um exemplo de um empréstimo compulsório que tinha fundamento no inciso 3 do artigo 15. Ok? Bom, então, isso é o que nós tínhamos para falar sobre os empréstimos compulsórios. Agora vamos falar das contribuições em geral. Então, vamos começar, como a gente tem feito em todas as espécies tributárias, vamos começar com a classificação das contribuições. Né? Qual era a primeira exigência que a gente falou, que a gente tratou na primeira aula de classificação das espécies? Exigência constitucional de vinculação da materialidade do tributo a uma atividade estatal referida ao contribuinte. As contribuições não estão vinculadas a uma atividade estatal. Não há exigência constitucional para que elas estejam vinculadas. E o produto da arrecadação? Há exigência constitucional para que o produto da arrecadação esteja vinculado, tenha uma destinação específica? Sim. Respondendo até a pergunta que o Plínio fez, as contribuições elas devem ter destinação específica do produto da sua arrecadação. Tá? E também, não, respondendo à terceira exigência, não há a previsão constitucional de necessidade de restituição do valor pago pelos contribuintes a título de contribuições ao final de um determinado período. Já trouxemos a classificação das contribuições. As contribuições, em geral, elas são de 5 espécies. Elas estão previstas no artigo 149 e 149-A da Constituição Federal. E elas são de 5 espécies. Quais são essas espécies? Contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico,
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas. E nós temos também, então, são 3 espécies. Nós temos a 4ª espécie prevista no artigo 149, parágrafo 1º. São contribuições de competência tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. E qual a destinação dessas contribuições? Elas vão custear o regime previdenciário dos servidores desses entes políticos. Então, nós temos aí, dentro do 149, contribuições de competência tributária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ok? Nós temos o artigo 149A, que traz a 5ª espécie de contribuição social, de competência dos municípios e do Distrito Federal. E qual é essa contribuição? É a contribuição que custeia o serviço de iluminação pública. E aqui eu acho que vale a gente chamar a atenção para essa contribuição de serviço de iluminação pública. A gente vai tratar na 5ª aula das taxas. As taxas, elas servem para custear serviços públicos. E serviço de iluminação pública é um serviço público, que deveria, ou se coubesse algum tributo, seria a taxa. Depois a gente vai ver que não, porque ela não é divisível. E até essa é realmente a discussão. Foi criada uma taxa de iluminação pública, né? Só que essa taxa ela foi declarada inconstitucional, justamente porque ela não observava um dos requisitos das taxas, que é a cobrança por serviço público divisível e específico. Agora, não há como dividir o serviço de iluminação pública. Eu não consigo identificar qual a cota à parte que um contribuinte utiliza da iluminação pública. É um serviço que é indivisível. Então, foi declarada inconstitucional a taxa de iluminação pública. O que fez o legislador constituinte? Ele introduziu a emenda constitucional, que na verdade a gente pode falar, uma manobra aí do constituinte, porque não importa o nome. Se a gente lembrar o artigo 4º do Código Tributário Nacional, ele fala o seguinte: não importa o nome que você dê a um tributo, o que tem que ser observado são as suas características, as suas peculiaridades. Então, se ele responde, dependendo de como ele responda aquelas 3 exigências que nós tratamos na primeira aula, ele será aquele tributo, independente de que nome ele tenha. Então, aqui é uma manobra. Hoje ainda há contribuição de iluminação pública, mas tem essa discussão que, na verdade, foi uma manobra em razão da declaração de inconstitucionalidade das taxas de iluminação pública. Então, aí, só uma informação. Então, vamos tratar das hipóteses previstas no artigo 149 da Constituição. Vamos deixar as contribuições sociais para falarmos mais ao final. Vamos começar pelas contribuições de intervenção no domínio econômico. É a CID, né? Tão conhecida CID. A CID é uma contribuição que deve ser criada pela União, é competência tributária da União, para intervir em determinada atividade econômica. Então, numa atividade econômica específica. Então, vamos dar o exemplo da CID Combustíveis, né? Então, a CID Combustível, na verdade, ela foi criada pela União e é um tributo que incidia na importação de petróleo e derivados, porque o Brasil, mesmo sendo autossuficiente, era normal e regular a importação de combustível e derivados. Então, o que fez a União? Tributou essa importação, né, para desestimular a importação de combustível e derivados. Tá? Então, a gente vê aqui também na CID uma característica extrafiscal. Lembra quando nós falamos daqueles impostos, né? A gente falou dos impostos extrafiscais, que até eu falei que eles eram sonoros, né? Que é importação, exportação, IPI e IOF. Eles também têm essa característica de extrafiscais. E a CID também, ela pode ser utilizada pela União, que é quem tem competência tributária para a sua instituição, para estimular ou desestimular determinada atividade. Ok? Então, tratamos da CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. Agora vamos falar um pouquinho das contribuições de interesse
das categorias profissionais ou econômicas, que é a terceira espécie de contribuição. Nós falamos que são 5. São as contribuições que objetivam custear as entidades. Então, nós temos a contribuição à OAB, contribuição dos médicos ao CRM, então visam custear essas instituições. Como a gente viu, as contribuições elas devem ter, nas suas leis de instituição, previsão de destinação específica do produto da arrecadação. Então, essas contribuições que vão encontrar fundamento nessa hipótese do artigo 149, elas vão custear essas entidades e também têm o escopo de fiscalizar e regular o exercício de determinadas atividades profissionais. Então, antes de entrarmos no artigo 195 da Constituição Federal, que trata especificamente das contribuições sociais, nós temos uma pergunta de um contribuinte e vamos ouvi-la. Meu nome é Isabela e eu gostaria de saber para que servem as contribuições. Muito bem, Isabela. Para que servem as contribuições? Então, como a gente viu, as contribuições, elas visam custear o custo dessas atividades do Estado. Então, é para custear essas atividades. Como a gente viu, as materialidades podem estar vinculadas a uma atividade estatal. Então, como tem destinação específica das contribuições, as contribuições servem justamente para isso, para custear a atividade do Estado. Tá ok? Então, vamos agora tratar das contribuições sociais. As contribuições sociais, elas estão previstas no artigo 195 da Constituição Federal. O artigo 195 da Constituição Federal, ele trata das contribuições sociais e qual é a finalidade, a destinação específica das contribuições sociais que está no caput do artigo 195. Custear a Seguridade Social. Então, todo o produto da arrecadação das contribuições sociais deve custear a Seguridade Social. E nós temos aí as previsões, e nesse caso a Constituição traz a materialidade dessas contribuições, diferente dessas hipóteses que nós estávamos falando até agora, em que a Constituição não trazia a materialidade dessas contribuições. No artigo 195 nós temos a previsão da materialidade, que a gente falava na primeira aula do aspecto material. Então vamos falar do inciso 1. O inciso 1 trata da contribuição paga pelo empregador, empresa, entidade a ela equiparada na forma da lei e incide sobre folhas de salários e demais rendimentos. Então, é a contribuição paga pela empresa e incide sobre o salário pago aos seus empregados, por exemplo, ou um prestador de serviço, prestou serviço a uma determinada empresa. Então, a empresa ela deve recolher uma contribuição que vai financiar a Seguridade Social sobre o valor pago aos seus empregados. É a contribuição, a gente chama essa contribuição de contribuição incidente sobre folha de salários. Esse é o nome mesmo da contribuição. Vocês devem conhecer aí uma contribuição paga pelas empresas. Tá? Nós temos também as contribuições incidentes sobre receita ou faturamento. Receita ou faturamento. Essas contribuições também são muito conhecidas, é o PIS e a COFINS. Tá? São as contribuições sociais, têm a sua destinação específica e incidem sobre receita ou faturamento. Teve uma grande discussão com relação a essas contribuições, que foi a Lei 9.718 de 98. Essa lei, ela majorou, na verdade, ela alterou o conceito, majorou a base de cálculo da COFINS. O que ela fez? Antes, a COFINS ela poderia incidir sobre a receita e faturamento. E o que era faturamento? Faturamento é fatura, né? O que veio essa lei e ela majorou? Ela falou assim, faturamento é a mesma coisa que receita. Né? Só que essa lei não encontrava fundamento na Constituição Federal. Tá? Ela não tinha fundamento na Constituição Federal, porque a COFINS incidia sobre o faturamento. O que aconteceu? Muito se discutiu sobre a constitucionalidade da instituição dessa contribuição e veio uma emenda constitucional.
veio uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 20 de 98, falou o seguinte, não, faturamento e receita são a mesma coisa, a COFINS pode incidir sobre receita. Só que o que acontece? A emenda constitucional ela era posterior à lei, né? E o nosso ordenamento jurídico autoriza a constitucionalização de uma lei inconstitucional? Não, ele não autoriza. Então, como a emenda constitucional ela era posterior à Lei 9.718, a lei foi declarada, essa majoração da base de cálculo foi declarada inconstitucional. Ok? Só para que a gente traga aí um fator histórico da COFINS. Então, o que é importante também a gente chamar a atenção nas contribuições é o parágrafo 6º da Constituição Federal, do artigo 195. O que diz o parágrafo 6º do artigo 195 da Constituição Federal? Ele fala o seguinte, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei, que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 153b. Só lembrando, o artigo 153b é o princípio da anterioridade, aquele princípio que impede a cobrança de contribuição de tributos, no mesmo exercício financeiro em que haja sido instituído ou majorado. Então, as contribuições, elas não observam o princípio da anterioridade. Só que aí a gente fala, então o artigo 6º está prevendo a mesma previsão do 153C, não é exatamente, porque como a gente viu, a gente até chama de princípio da noventena, vocês vão lembrar quando a gente tratou dos impostos, né? E ele é chamado do princípio da anterioridade mitigada. Porque qual é a diferença entre um e outro? O princípio da anterioridade, o princípio da noventena, previsto no 153C, ele foi incluído na Constituição Federal a gente discutiu quando nós falamos de impostos. Porque o que acontecia? Na verdade, a Constituição trazia somente o princípio da anterioridade. Falava, não é possível a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido instituído ou majorado. O que era prática comum? Serem instituídos tributos no final do ano, nas festividades, e já serem exigidos no primeiro dia do exercício seguinte. Qual é o objetivo desse princípio? Não é preparar o contribuinte, para que o contribuinte possa se preparar para aquela cobrança? Havia uma preparação nesse caso? Não, o contribuinte também tinha a surpresa do pagamento. Então, veio o 153C, 150, inciso 3, a linha C, justamente para falar o seguinte, então, além de não poder ser cobrado no mesmo exercício financeiro, também tem que ser observado o prazo de 90 dias. Qual a diferença para esses 90 dias previstos no artigo 195, parágrafo 6º? As contribuições sociais, elas podem ser cobradas no mesmo exercício financeiro. Tá? Elas devem observar somente o prazo de 90 dias. Então, elas não observam o 153B. Né? E por isso que a gente chama de anterioridade mitigada. Né? Se há uma previsão no meio do ano, ele será cobrado naquele mesmo ano. Tá? Só observado esse prazo de 90 dias. Então, é importante a gente ter isso bem claro. Então, falamos um pouquinho do COFINS, agora vamos falar um pouquinho do PIS. Nós também encontramos previsão sobre PIS no artigo 239 da Constituição Federal. O artigo 239 da Constituição, ele fala que o PIS será instituído por meio de lei complementar. Voltamos aqui ao que a gente também falou na primeira aula. Se há exigência constitucional de que o PIS seja instituído por meio de lei complementar, não há possibilidade de medida provisória, razão lá do artigo 146, que fala que não cabe medida provisória em matéria reservada à lei complementar. E qual é a destinação do produto de arrecadação do PIS? A destinação será o custeio do programa de seguro-desemprego e o abono. Tá? Então, o PIS ele será destinado ao custeio do seguro-desemprego e do abono. Tá? Então,
como as contribuições sociais, elas devem ter previsão, há exigência de previsão da lei de destinação específica do produto da arrecadação. Então, aqui esse artigo traz qual é a destinação do produto do valor arrecadado a título de PIS. E no parágrafo 3º, há uma previsão, e eu vou ler para vocês que é interessante a gente saber. Vamos ler o que diz o parágrafo 3º. Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público até 2 salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas. Então, há uma previsão de pagamento de um salário mínimo anual para aqueles que recebam até 2 salários mínimos. Então, é uma previsão aqui também do artigo 239, parágrafo 3º, quando ele trata do PIS. É importante falarmos também com relação ao PIS e a COFINS da não cumulatividade prevista, a possibilidade dessas contribuições serem não cumulativas. Né? Quando nós tratamos do ICMS, nós falamos um pouquinho o que seria a não cumulatividade. Vocês se lembram, né? Um tributo não cumulativo é um tributo que o que foi pago nas operações anteriores vão ser creditados e serão descontados do tributo devido na operação seguinte. Então, há a possibilidade do PIS e da COFINS serem cobrados na forma não cumulativa. Quem apura imposto sobre a renda com base no lucro real, então há aí a previsão, empresas que apuram imposto sobre a renda com base no lucro real, pagarão COFINS não cumulativa. Então, terão aí essa operação de crédito, COFINS não cumulativa. E qual a alíquota incidente para essa contribuição? 7,6%. Então, quem apura IR com base no lucro real pagará a COFINS não cumulativa e a alíquota aplicável é 7,6%. Tá? E para as empresas que apuram IR com base no lucro presumido, a COFINS será cumulativa. E aí, nesse caso, a alíquota é de 3%. E deve ficar claro para a gente por que a alíquota é maior na não cumulativa e a alíquota menor na cumulativa. Porque a cumulativa, cada operação vai incidir o tributo. Então, a gente tem que, ao final, a tributação tende a ser maior. Então, por isso, uma alíquota menor. A não cumulativa, a alíquota maior, porque ela já vai incidir sobre o valor aí, presume-se ser o valor final. Tá ok? Temos também com relação ao PIS. O PIS, para quem apura e imposto sobre a renda com base no lucro real, o PIS será não cumulativo e a alíquota será de 1,65%. Tá? Então, não cumulativo, a alíquota de 1,65%. E quem apura IR com base no lucro presumido deverá recolher contribuição PIS na modalidade cumulativa. E aí a alíquota será de 0,65%. Vamos falar também um pouquinho sobre o PIS e COFINS importação. Eles estão previstos no artigo 195, inciso 4 da Constituição Federal, mas encontram fundamento também no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2. Tá? Na verdade, o fundamento do PIS e da COFINS importação é o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 2. Mas também estão previstos no artigo 195. Então, vamos ao 195. Então, o que diz o artigo 195, inciso 4 da Constituição Federal? Caberá contribuição, é devida a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. Então, as contribuições sociais serão devidas na importação de bens ou mercadorias. Vale falar também um pouco sobre as imunidades previstas na Constituição em relação ao PIS e a COFINS. Nós temos imunidade, ou
a Constituição prevê expressamente que é imune do PIS e da COFINS as receitas decorrentes de exportação. Então, as receitas decorrentes de exportação não incidem sobre essas receitas as contribuições sociais do PIS e da COFINS. É previsão constitucional de imunidade. E também a Constituição prevê a imunidade das entidades beneficentes de assistência social. Então, a Constituição também prevê a imunidade das entidades beneficentes de assistência social. Apesar de, quando a Constituição trata dessa hipótese, ela fala em isenção. Mas, como a gente viu, é aí uma impropriedade, porque quando é afastada uma materialidade pela própria Constituição, não se trata de isenção, e sim de imunidade. Né? A isenção ela ocorre numa previsão legal. Então, quando a lei afasta uma materialidade, aí sim nós temos a isenção. Então, esse é um grande apanhado sobre os empréstimos compulsórios e as contribuições. Vocês ficaram com alguma dúvida? Ademir, vamos lá. Ademir Monteiro, Faculdade Forte. A incidência de bitributação no empréstimo compulsório não o tornaria inconstitucional? Tá. Muito interessante a pergunta, Ademir. Vamos só lembrar o que seria a bitributação. Então, a bitributação é a incidência de dois tributos sobre o mesmo fato gerador que seria cobrado por entes políticos diferentes. Né? O empréstimo compulsório ele é de competência da União. Né? Então, quando haveria a bitributação? Quando ele tributasse uma materialidade, né, um fato gerador de competência de outro ente, que a gente até deu o exemplo do imposto sobre propriedade de veículo automotor. Então, se eu elejo esse mesmo fato gerador para incidir um empréstimo compulsório, a sua questão seria inconstitucional? Não seria, desde que a instituição desse empréstimo observasse as causas previstas na Constituição. A Constituição, ela outorga poder à União para instituir empréstimos compulsórios naquelas causas, mesmo que seja sobre materialidade de outro ente político. Porque é uma outorga da própria Constituição Federal. Então, por isso não é inconstitucional. Não há normas inconstitucionais na Constituição. Tá bom? Respondido? Então, tá. Então, agradeço a participação dos alunos na aula de hoje. Hoje nós tratamos dos empréstimos compulsórios e das contribuições. Agradeço a participação de vocês em casa também. Espero vocês na próxima aula.